Olá pessoal, tudo bem? Fechando então agora o módulo de África. Eu falei para vocês na última aula, na aula 2 sobre África, do tráfico interno de escravizados na África, que a escravidão na África é muito antiga, prisioneiros de guerra eram escravizados muito antes do europeu chegar no continente africano. Só que a partir da expansão marítima europeia, os europeus iniciaram o chamado tráfico transatlântico de escravos africanos que eram jogados em navios negreiros e trazidos para a América. O tráfico interno na África durou cerca de 1000 anos. O tráfico transatlântico durou 3 séculos. Só que ele envolveu um contingente populacional, em média, muito maior do que aqueles 1000 anos de tráfico interno na África. Então o europeu fará com que o tráfico de escravizados africanos para a América ganhe uma escala industrial. E ao longo desses 3 séculos, literalmente, ele cresceu em escala geométrica. Estou até aproveitando aqui, vocês não estão vendo, não, eu tenho um professor de matemática aqui, falei certo, escala geométrica, porque cresceu intensamente, não é isso mesmo? Então tem um colega aqui da matemática, Benício, que está confirmando para mim que eu estou usando as palavras certas. Então, os termos corretos, né, matematicamente falando. Então foi um tráfico muito intenso. Aí os europeus, a partir daquele contorno da África que os portugueses fizeram, a partir do século XV, estabeleceram alianças com alguns reis africanos. Esses reis africanos vendiam prisioneiros de guerra, que eram capturados no interior da África como escravos aos europeus. E esses escravizados são trazidos para a América. Os reis africanos vendiam esses prisioneiros de guerra em troca de tabaco. E claro, um absurdo vender um ser humano em troca de tabaco, sim, mas é necessário que você pense que até hoje o tabaco é um produto extremamente valorizado no mundo inteiro. Vendia-se em troca de aguardente, de cachaça. Um absurdo, sim, vender um ser humano em troca de cachaça. Mas eu não sei se vocês sabem, mas a cachaça mineira, por exemplo, ou de outros lugares do Brasil, ela é vendida no mundo inteiro, somente lá na Europa, por um preço muito alto. Então é um produto valorizado. Mas os reis africanos vendiam seus prisioneiros de guerra para os europeus em troca, geralmente de pólvora, que aí fortalecia esses reis africanos nas guerras contra outros povos, para eles conseguirem mais escravizados, em troca de tabaco, em troca de aguardente, cachaça, rum, tecido, armas, várias mercadorias, mas principalmente tabaco, cachaça e pólvora. Os navios negreiros traziam esses escravizados para a América. Acredita-se que foram 12 milhões de pessoas no total. Mas a gente tem certeza que foi registrado. O número deve ser muito mais alto. E façam as contas aí dessa tragédia humana, e repito, que durou o quê? 3 séculos. 1/3 das pessoas que foram embarcadas em navios negreiros na África morria durante a travessia do Atlântico. Porque essas pessoas viajavam acorrentadas nos porões, mal alimentadas, doenças se espalhavam, e muita gente morreu. Mais de 1 milhão de pessoas morreu na travessia do Atlântico, ou melhor, na verdade, né? Milhões de pessoas morreram nessa travessia. Eram tantas pessoas que morriam que os navios negreiros passaram a ser chamados de tumbeiros. E chegou a mudar o regime de cardumes no Atlântico. Quando os navios saíam dos portos da África, Luanda, em Angola, São Jorge da Mina, na Guiné, ou em Mombaça, em Moçambique, cardumes de tubarões já começavam a perseguir os navios, já esperando que em vários momentos corpos de escravizados africanos que morriam nos navios negreiros seriam lançados. Então, sem dúvida alguma, o tráfico transatlântico para a América de escravos africanos e os sistemas escravistas na América são as maiores tragédias da história humana, porque as pessoas que sobreviviam a essas viagens dos tumbeiros depois iriam enfrentar os horrores da escravidão na América, especialmente no Brasil. Por quê? 12 milhões para a América toda.
desses 12 milhões, 5 milhões apenas para o Brasil. E repito, esses números devem ser muito maiores, porque quando o traficante de escravos, o mercador de escravos, chegava num porto da América com o navio negreiro, pode ser o porto de São Luís, de Recife, de Salvador, do Rio de Janeiro, ou um porto lá da Geórgia, na América do Norte, ou de Cuba, o traficante tem que pagar um imposto sobre cada africano que está no navio. E esse imposto vai para a Europa, vai para o rei europeu. E geralmente o que o traficante fazia? Fazia o possível para não registrar os escravos, para não ter que pagar esse imposto. Então esses números aqui é do que foi registrado, mas deve ser muito mais. E por que uma coisa trágica, terrível como essa, durou 3 séculos? Porque dava lucro. A questão do lucro, ao longo da história, um problema sério, né? Olha só, a crise do coronavírus. Tem que ficar isolado, não tem? Só que se tem isolamento, os trabalhadores não podem sair de casa. E aí isso pode gerar o quê? Prejuízos. E tantos empresários, patrões, pensando no lucro, obrigando trabalhadores a correrem risco de serem infectados ou infectar e saírem de casa assim mesmo, porque tem que manter os lucros de empresas. Não é verdade? Isso não tem acontecido. Então também tragédias acontecem em questão do lucro nos dias atuais, e por causa da questão do lucro nos dias atuais e ao longo da história. Então esse comércio terrível de seres humanos da África para a América durou 3 séculos, porque dava lucro. Dava lucro para alguns reis africanos, que eram aqueles que vendiam os seus prisioneiros de guerra para os europeus e para os mercadores. Dá lucro para os mercadores de escravos, que saíam, por exemplo, daqui do Brasil, de Salvador, com os navios lotados de pólvora, cachaça e tabaco. E lá em Luanda, por exemplo, em Angola, trocavam por escravos, voltavam para o Brasil e vendiam esses escravizados em troca de dinheiro com alta lucratividade. Então muitos mercadores de escravos fizeram fortuna no Brasil. Detalhe, e na América como um todo, detalhe que esses mercadores eram europeus, mas nem todos, muitos deles já eram brasileiros, descendentes de portugueses, nascidos aqui no Brasil. E quem lucra também são os reis europeus, porque os mercadores têm que pagar impostos para cada escravo que eles vendem aqui na América, e esses impostos vão para o rei da França, para o rei da Holanda, para o rei da Inglaterra, para o rei de Portugal. Afinal das contas, gente, resultado dessa tragédia, quem mais lucra é a Europa. Por quê? Alguns reis africanos lucraram, mas a África como um todo perdeu porque ela perdeu o contingente populacional. Por isso que esse tráfico transatlântico também é chamado de quê? De diásporas africanas. Porque são nações inteiras africanas que deixam o continente e se espalham pela América. A África perdeu o contingente populacional, perdeu força de trabalho, perdeu soldados para formar exércitos, perdeu culturas, perdeu inteligências. Quem mais ganha é a Europa, porque para cada africano que entra aqui na América escravizado, há uma taxação e esse imposto vai para a Europa. E segundo, esses africanos escravizados e seus descendentes irão trabalhar aqui na América, na cana-de-açúcar, nos algodoais, vão trabalhar na mineração. E essas atividades dão lucro para quem? Para uma elite pequena que se forma na América e lucro para a Europa. É só vocês pensarem, já deve ter ouvido falar nisso, né? Que o ouro de Minas ajudou a fazer a Revolução Industrial onde? Na Inglaterra. É como dizer, o ouro de Minas gerou desenvolvimento não aqui em Minas, mas na Inglaterra. E quem trabalhou duro para extrair esse ouro de Minas foram os escravizados. Estão entendendo? Então, no final das contas, tem uma elite aqui que lucra na América, tem alguns reis africanos que lucram, mas quem mais lucrou com toda essa tragédia, sem dúvida alguma, foi o continente europeu. E por fim, como eu falei, essas pessoas que estão vindo para o Brasil pertencem a várias nações africanas e elas trazem para a América toda, agora eu vou focar um pouco no Brasil, as suas culturas, as suas tradições. Aí as contribuições africanas e afro-brasileiras. Primeiro, com força de trabalho,
Então, os africanos e afrodescendentes são os que mais trabalham no Brasil depois dos índios. Eu estou falando que os índios trabalham mais porque os índios já estavam aqui antes dos africanos. Mas são os índios e a população negra que mais trabalha aqui no Brasil. E, em geral, é a que recebe os salários piores, é a que é menos reconhecida. Então, ao longo da história, mesmo depois da abolição da escravidão, a dívida da sociedade brasileira com a população negra, africana e afrodescendente é muito alta. Religiões. Então, o caso do candomblé, que veio da África, mas no Brasil se mistura com religiões indígenas e com o catolicismo. A Umbanda, que é uma religião brasileira, mas com forte influência do candomblé, do catolicismo, de tradições indígenas e do espiritismo. Então, o candomblé e a Umbanda seriam as religiões do Brasil de matrizes africanas. E o próprio catolicismo brasileiro, ele é mesclado de influências de tradições africanas. Só vocês pensarem na padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, uma santa católica, e que é negra. É a influência das tradições africanas e afro-brasileiras no catolicismo que se forma aqui. Culturas, capoeira, samba. E capoeira e samba são brasileiras, elas são o quê? Baianas. A capoeira e o samba nasceram na Bahia, mas a partir de influências dos tambores da África, das danças africanas e etc. E a capoeira, claro, além de dança, luta, e muito importante na resistência contra a escravidão. O funk, que aí não é só no Brasil, funk, hip hop, rap, é na América como um todo. Então, são manifestações aí no caso, o funk, o hip hop, o rap, o blues e o jazz. Aí nesse caso são afro-americanas. Surgem na América, mas a partir de fortes influências africanas, de fortes influências africanas. No caso da culinária, então o vatapá, o acarajé, o hábito de comer arroz praticamente todos os dias é um hábito que veio de tradições africanas. Quiabo, feijões, os indígenas aqui já tinham muitos feijões, só que vários outros tipos de feijões vieram também do continente africano. Inhame, por exemplo, e várias outras tradições. Aqui eu deixo no etc, porque a nossa culinária ela é muito indígena, ela também é muito africana. É o sincretismo, porque aí também vai entrar influência europeia. E no caso da língua portuguesa no Brasil. A língua que nós falamos no Brasil, o português, é um português diferente do Portugal em função do sincretismo. É um português que se mistura a idiomas africanos e também a idiomas indígenas. Além disso, os africanos ajudaram a expandir a língua portuguesa no Brasil. Darcy Ribeiro, um antropólogo lá de Montes Claros, ele já morreu. Mas ele costumava dizer que os africanos são mais responsáveis por espalhar o português pelo Brasil do que os próprios portugueses. Porque os africanos, eles tinham que aprender o português até para seguir as ordens dos senhores, esses africanos escravizados. E os africanos que estavam aqui falavam línguas diferentes, porque eles vinham de nações diferentes da África. E para se comunicar entre si, eles tinham que aprender o português. Então, nesse sentido, como teve escravidão africana em todas as regiões do Brasil, é a lógica de que os africanos talvez tenham sido os mais responsáveis por espalhar o português pelo Brasil do que os próprios portugueses. Só que aí vai ser um português o quê? Diferente do europeu. É um português que se mescla com muitos idiomas africanos. E aí, por exemplo, palavras como moleque, caçula, cochilar, xingar, camundongo, cochichar, bagunça, bunda, são palavras, e são apenas alguns exemplos, que não existem na língua portuguesa. São palavras que pertencem a idiomas africanos, idiomas bantus, idiomas iorubás, idiomas sudaneses e que tanto influenciam o português que é falado no dia a dia por nós aqui no Brasil. E é isso. Um abraço para vocês. Vamos ver como que a gente passa por essa crise.
tudo muito incerto ainda, a ansiedade é grande, mas vamos torcer para algumas coisas, né? Tipo, de repente o Enem ser adiado, a gente ter mais tempo para se preparar, não sei o que vai acontecer. Parece que pode haver férias escolares, mas o recado que eu deixo para vocês é esse, né? Como seres humanos, vamos usar esse momento de crise como aprendizado. Que fique claro para a gente que nós devemos priorizar cada vez mais o quê? O bem comum. Não basta a gente cuidar só da gente, só do indivíduo. É necessário cuidar da sociedade. É necessário pensar numa comunidade, numa sociedade melhor, que isso também vai ser bom para a gente individualmente. Não é isso mesmo? Então valeu, gente. Aproveita esse momento de adversidade para estudar, para se preparar. A disciplina é importante nesse momento de isolamento para você continuar a estudar todas as matérias e, ao mesmo tempo, pensar no seu próprio lazer. Tem que ter disciplina para isso também, mesmo isolado. Assistir filmes, ler livros que não necessariamente têm relação com o Enem, cuidar da cultura também, nesse momento é importante. Então valeu e espero estar junto com vocês em breve. Valeu, um abraço.